Normalmente a gente pede, né, para começar às 7 horas, né, que é a hora correta, né? Mas eu não gosto de número quebrado. Podemos esperar esses 4 minutos para as pessoas terminarem de entrar, pode ser? Claro, claro. Nós já temos algum número de pessoas. Nós Eu já tenho... temos, tá? Nós temos mastologistas, nós temos a Viviane, que é a nossa chefe do Centro de Ensino e Pesquisa, nós temos radioterapeutas, nós temos ginecologistas na sala, então nós temos radioterapeutas. É isso, eu acho que só, por enquanto só. Perfeito. Deveremos ter oncologistas clínicos também daqui a pouco. Endocrinologista. Desculpa? Endocrinologista. Ah, eu não vi. É porque entra e sai a Natália, né? Natália Endócrino. Sim. Temos o Talmai, que acabou de entrar, e outro colega Masto. Vai entrando e vai saindo. Bosco, Oi, querido. eu acho que a gente podia, em cima daquilo, né? Eu acho que a sua apresentação é sempre show, mas eu acho que a turma deve ter muito questionamento para te fazer. O tema ele é muito rico, né, Bosco? Ele é muito atual, né? Muito grande, né? E ele abrange multiespecialidades, né? E você é campeão demais, então acho que a gente podia ficar muito tranquilo depois para que a gente batesse um papo bem legal, né? Que as pessoas tivessem toda a oportunidade de questionar, né? Você tem alguma objeção, Bosco? De jeito nenhum. Vamos alguma, né? Show de bola. Você está em São Paulo ainda ou está em Jundiaí? Estou em São Paulo. São Paulo ainda. E a segunda passada deu certo, cara? Semana passada deu certíssimo, graças a Deus. Que bom. Desculpa, viu? Desculpa. De forma alguma. Eu passei para eles aqui. Mas nós estamos tendo, não sei se aí tem esse problema, mas em São Paulo nós estamos com a demanda reprimida dos 2 anos de Covid, né? Então, não tem vaga, você liga, tem vaga para daqui a um mês. Aí, quando está chegando a hora, olha, aquele horário não tem mais, nós oferecemos outro. E foi numa dessa mudança que me ofereceram a sala que era numa terça para segunda. Entendi. E era um câncer de mama, né? Se fosse outra coisa, ainda dava para mudar. Mas um câncer de mama, se eu não aceitasse a segunda, ia me demorar mais 2 semanas. E a paciente Entendi. estava esperando 3 semanas. Coitada, coitada. São Paulo está punk, cara. Oswaldo Cruz, Sírio, BP. Não está fácil. A gente entende. Entende, infelizmente a gente tem que ceder. Bosco, então sendo muito pontual, faltando 30 segundos, mas eu vou começar. Bosco, em primeiro lugar eu queria, no meu nome, no nome da doutora Marina de Pádua Nogueira, que está conosco aqui, ela é ginecologista e nós dois trabalhamos numa parceria de tocar um pouquinho, né, tentar trabalhar um pouquinho um espaço voltado para a mulher. Na Rede Primavera, é um grupo que nos deu a oportunidade de tentar ajudá-los, tá, Bosco? E a atividade científica é um dos pilares do nosso trabalho, então a gente está muito feliz, a gente está muito orgulhoso, muito honrado de contar com sua presença. O convite a você não foi um convite de graça, eu sou seu fã, eu não sou seu bajulador, eu não preciso te agradar de forma alguma, então eu acho que muitos dos que estarão aqui já assistiram a apresentação sua e você é um cara realmente diferenciado nesse ponto, de modo que a gente fica muito, muito, muito satisfeito, muito feliz de poder ter a honra de contar com você, contar com a sua participação no dia de hoje, viu? Para a gente é uma alegria muito grande. Marina, você quer comentar alguma coisa? Boa noite, seja bem-vindo, doutor Bosco, e que venham as próximas aulas, e boa aula para o senhor. Muito obrigado. Obrigadão, Bosco. Com você, a palavra é sua, o microfone está contigo, amigo.
Maurício, quando você fala que está feliz, eu que fico muito feliz quando eu tenho um convite como o seu, a gente poder levar a nossa mensagem de dividir o conhecimento com os colegas, né? E eu sou ginecologista, então não só com mastologista, mas com o ginecologista e com os nossos colegas da mastologia e da ginecologia, seja o radioterapeuta, o radiologista, o oncologista clínico e seja o endócrino, grande parceiro do ginecologista. Uma honra e um prazer estar aqui na Rede Primavera falando com vocês. Como o Maurício disse, e nem todo mundo ouviu, é um assunto extenso, longo, hormônio e mulher, é uma coisa que nós falaríamos 4, 5 horas aqui e não esgotaríamos o assunto. Então, eu vou passar muito rapidamente, mas eu ofereço os slides, porque aí depois, com a aula gravada, vocês darem um stop e olhar melhor os slides. Mas eu tentei enriquecer com os slides, mas eu vou fazer uma fala que permita que a gente discuta, porque senão fica só a minha fala no tempo que nós temos. Concorda, Maurício? Perfeito. Agradeço o convite em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Faculdade de Medicina de Jundiaí e do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês. Minhas apresentações sempre estão respaldadas por revistas sérias e por atividades corporativas ligadas à saúde no mundo, principalmente com a saúde pública. Eu já lembro aqui, logo de cara, no primeiro slide, vocês veem minha seta, Maurício? Não mexe aí. Sim, aparece. Os efeitos importantes do estrogênio no sistema nervoso, cardiovascular, sistema reprodutivo, músculo-esquelético, na estética mamária, no processo de amamentação, mas também no que nos interessa no câncer mamário. Mas, por outro lado, a deprivação do estrogênio tem impacto no sistema nervoso, com depressão principalmente, mas hoje nós temos linha de pesquisa importante na falta de estrogênio, seja no Alzheimer, seja no Parkinson. O impacto terrível no sistema cardiovascular, o impacto péssimo no sistema reprodutivo para as nossas mulheres, por exemplo, com mutações que são castradas, e principalmente na osteoporose. Mas nós sabemos que, para tratar câncer de mama, o efeito antiestrogênico é muito importante na mama. E eu começo falando da importância da gente discutir, inicialmente, o impacto da contracepção no câncer de mama, quando nós estamos no terceiro mundo. Né? Nos Estados Unidos, um país rico, gasta-se 11 bilhões de dólares com gestação não programada. Gestações, inclusive, que terminam em parto prematuro, recém-nascido de baixo peso e aborto provocado, um assunto que está em discussão hoje, nesse momento negativo que nós estamos na política de saúde, tendo um revés na política de aborto para quem necessita. E vejam aqui, eu estou falando para Sergipe, o impacto da taxa de fecundidade em meninas abaixo de 14 anos e acima de 14 anos, até 19 anos em adolescente, como é muito diferente norte e nordeste de região sudeste e sul. Então, esse é um assunto que interessa muito a vocês. A cada dia, 1.000 adolescentes se tornam mãe e a cada hora nascem 44 bebês, filhos de mães adolescentes. E essa é uma estatística recente da SOGIA, 17.579 partos de 10 a 14 anos. Acreditem nisso, num total de parto de 15 a 19 anos de 364 mil. 1 em cada 7 bebês brasileiros tem mãe adolescente. Se isso não bastar para vocês como motivo para a gente discutir contracepção hormonal e sua importância, eu tenho certeza que vocês vão ter que rever os slides. A contracepção hormonal nasceu em 1960 com o Inovid, e 5 anos depois, já 41% das mulheres casadas usavam pílula antes dos 30 anos. E 10 anos depois, meninas solteiras e meninas adolescentes menores de 20 anos faziam planejamento reprodutivo, tinham melhor participação feminina na sociedade e mercado de trabalho, e isso reduziu importantemente morbimortalidade materno e neonatal. Então, está aqui a importância da pílula. Eu gosto muito desse slide que mostra que antes de 1970, e, portanto, antes de nós termos esse avanço nas jovens da contracepção, nós tínhamos uma baixíssima entrada das mulheres nas faculdades de Direito e de Medicina. E, a partir de 1970, essa subida maravilhosa, porque essas mulheres podiam, mesmo casando, não ter filhos.
Veja o impacto econômico. Cláudia Goldin e Lawrence Katz, que são economistas, mostraram que adiar casamento e maternidade investia em carreira. As mulheres passaram a ter carreiras melhores com a contracepção, aumentou o número de matrículas em cursos e salários, e quando se retardava a maternidade, o salário aumentava em até 10%. A conclusão que nós vamos chegar ao final é que contracepção hormonal está associada a pouco ou nenhum risco para câncer de mama. Qualquer efeito parece ser temporário, limitado ao uso atual ou recente. Eu vou trazer um trabalho de 2021 que mostra que realmente é o uso recente que é o problema. Na população geral, a contracepção hormonal está associada a esse baixo risco, qualquer efeito temporário, e muitos estudos epidemiológicos não demonstram associação de contracepção e câncer de mama. E nós falamos sempre de 3 estudos: o estudo das enfermeiras, o estudo Royal College e o estudo Oxford de planejamento familiar. Todos, o uso anterior em longo prazo e o uso atual não foram associados a risco aumentado de câncer de mama. Falando, por exemplo, de Mirena, estou entre amigos, então não preciso de ficar com fricote de falar sistema intrauterino de levonorgestrel. O Mirena tem liberação do estudo francês, do estudo dinamarquês, a corte norueguesa, o próprio estudo da Bayer, que antecedeu o seu lançamento, observado no estudo de caso controle um risco muito moderado, especialmente em mulheres acima de 40 anos. Né? E é um grupo de mulheres que a gente usa muito, né? A mulher climatérica usa muito Mirena. Nós já estamos aí com mais de 20 anos de uso de Mirena, sem preocupação. Aqui, um estudo de 2018 do Jareid, mostrando na mama que o uso nunca e o uso sempre, a proporção fica muito próximo de 1. E aqui, concluindo, nesse estudo, havia uma redução de 50% do câncer de ovário, uma redução de 80% de câncer de endométrio, e sem aumento significativo no câncer de mama, como nós vimos aqui, com alguma coisa próximo de 1,02, 3% de aumento. Aqui, um estudo aqui pertinho de São Paulo, da Unicamp, orientado pelo professor Barramondes, a Lívia Cons, em 2020, mostrando que o uso do Mirena não aumentava o risco de câncer de mama, seja em meninas abaixo de 50, seja em meninas acima de 50. E sobre a pílula, de uma forma geral, Bosco, quem gosta de estudar pílula tem que conhecer Hannah Ford, essa figura aqui do Royal College, que fez trabalhos maravilhosos, que concluem que contracepção não está associada a câncer de mama. Vesey, da Escola de Oxford, nesse estudo também, não mostrou aumento de câncer de mama. E aqui o famoso estudo das enfermeiras, em que a mortalidade por câncer de mama, por todas as causas, não diferiu entre as usuárias e não usuárias. Normalmente, em 2017, novamente, o Hannah Ford traz esse estudo que todos nós conhecemos, Royal College, de 68 até 2017, quando ele fechou. Ele publicou isso no mês de junho, comparando usuárias sempre com usuárias nunca. E ele mostrava a diminuição de câncer coloretal, de endométrio, de ovário, câncer linfático e hematopoético, pela primeira vez apareceu nesse estudo, e sem aumento de câncer de mama. 1,04 é desprezível. Não sei se vocês lembram daquele estudo lá do norte europeu, que trazia más notícias, aumentava câncer, inclusive culpava o Mirena. Aquele trabalho foi publicado em dezembro do mesmo ano que o Hannah Ford, em 2017, no mês de junho, publicava esse trabalho. Então, não há nenhum impacto negativo de contracepção e câncer de mama. Eu vou falar, talvez, um pouquinho contra no grupo muito jovem que tem mutação, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu trouxe esse trabalho para vocês, de 2021, um estudo observacional de 256 mil mulheres do Biobanco do Reino Unido, que é mais ou menos como aquele do Hannah Ford, que mostra ovário diminuição, endométrio diminuição e mama praticamente o mesmo valor, próximo de 1,1. Isso numa faixa etária que vai até 55 anos de idade.
uma proteção de 35 anos, de 2 a 35 anos, uso de pílula, nessa população monstra, não há aumento de câncer. E aquilo que eu tinha dito agora há pouco, o uso recente que era interrompido aumentava para 1,5, o que também não é muito diferente daquilo que a gente vê na maioria dos estudos mais catastróficos, que tentam mostrar uma ponte que não é verídica na prática médica. No grupo de risco, nós temos algumas diferenças, né? Lembrar que o NCCN coloca a importância de discutir contracepção nos grupos de risco, particularmente naquelas com mutação de alta penetrância, e basicamente todos os estudos são em BRCA. Então, quando eu falo mutação de alta penetrância, eu não estou falando de todas as mutações, mas nós sabemos que BRCA mutado é o que mais prevalece e é importante essa abordagem. Um grupo de Israel, onde nós temos uma população askenazi grande e que, teoricamente, é um grupo que tem muita mutação, mostrava já em 2005 que não havia aumento para esse grupo. Esse estudo do Milne foi muito interessante e inclusive, havia uma referência da importância dele, porque nós vimos que o BRCA1 tinha, bioestatisticamente, um risco muito menor do que as pacientes não mutadas, sem evidência de que o uso de baixa dose aumente o risco de início. É lógico que eu não vou dar uma pílula de 35 ou de 30 para uma menina que tenha uma mutação BRCA e que tenha 18 ou 20 anos. Aqui o estudo do Lee, mostrando que idade abaixo de 45, idade acima de 45, baixa dose e alta dose, a diferença não era muito grande, mas, para baixa dose, o odds rate era muito baixo. Aqui, a conclusão: baixa dose disponível, não aumenta o risco de câncer de mama. Isso era muito importante do ponto de vista de saúde pública, porque os Estados Unidos, nessa época, já reconhecia a importância do uso de contracepção, mesmo nas pacientes BRCA. Lembrar que essas meninas recebem uma carga muito negativa com relação à mama, já por volta de 20, 25 anos, e proibir elas de usar pílula seria um segundo tiro nessas meninas, né? Então, a mensagem que eu trago para vocês é que nós não temos que contraindicar pílula em meninas com mutação. Aqui uma meta-análise de 2010, de 18 estudos também, não mostrando diferença entre o grupo BRCA1 e BRCA2 no uso de pílula, tanto para câncer de mama quanto para câncer de ovário. É claro que o impacto no câncer de ovário é muito melhor, ele diminui o risco de câncer de ovário, mas não aumenta o risco de câncer de mama. Aqui uma publicação de 2010, mostrando que não há evidência de que formulações recentes, quer dizer, baixa dose, aumentem o risco de câncer. Todo mundo que estuda mastologia conhece a meta-análise do Murman, sobre 8 estudos, que concluiu que população BRCA mutada tem o mesmo risco de câncer do que a população geral. Desculpa. Aqui a manifestação do Grupo Europeu de Oncologia, mostrando que o uso de contracepção hormonal é uma medida de redução de risco para câncer de ovário. Deveria, no entanto, observar que há dados conflitantes se essa contracepção aumenta ou não o risco de BRCA. Os europeus são mais cuidadosos, mas vejam aqui um estudo de 2017 na Europa, dos italianos, mostrando que o uso superior a 10 anos de pílula não aumentou o risco de câncer. Então, nós já tínhamos falado que nós devemos usar baixa dose, e aqui eu estou dizendo, numa publicação importante de um grupo importante de estudo de contracepção em BRCA, na Europa, que é muito conservadora com relação a isso, sobre mais de 10 anos de uso de pílula não aumenta o risco. Aqui, o braço de saúde sexual e reprodutiva do Royal College inglês, britânico, as recomendações de critério de elegibilidade, mais ou menos como o da OMS, certo? Então, eu ofereço para a BRCA1 um risco 3, onde o risco é um pouco maior do que o benefício, para contracepção hormonal. Logicamente, eles liberam com muita tranquilidade as outras contracepções,
DIU de cobre, DIU de levonorgestrel e as injeções de progesterona. Mas quando chega na contracepção hormonal combinada, eles colocam um risco 3. Então, tudo bem, eu não quero usar contracepção hormonal, porque eu tenho um viés mais europeu conservador. Você pode muito bem, com o risco 2, que é um risco que supera, o benefício supera o risco, eu posso usar o Mirena ou a progesterona pura. Mensagem para esse grupo BRCA, para a gente passar para frente. O uso de contraceptivo hormonal não aumenta a incidência global de câncer em BRCA mutado. Sempre preferir baixa dose. Usar por volta de 10 anos, mas nós vimos aquele trabalho italiano mostrando que o uso com mais de 10 anos não é problema. E preferir usar após 25 anos. Aqui fica uma mensagem um pouco dúbia, né? Como eu vou fazer com a menina de 16 anos que tem a mãe com mutação e que, de repente, a mãe preferiu não fazer o estudo da adolescente para esperar ela chegar aos 25 para fazer o perfil dela. Eu posso dar a pílula? Pode dar a pílula para ela, sim. E vocês viram no critério de elegibilidade. Se você tiver medo, coloca um Mirena nela ou oferece para ela um Cerazette, um Depo-Provera injetável. Os estudos todos de BRCA não levam em consideração álcool, peso e amamentação. Isso é uma coisa que sempre é muito mais importante. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, quando falar de TH. É muito importante peso e álcool. Contracepção hormonal não deve ser usada exclusivamente para prevenir câncer de ovário, não há dúvida disso. E depois eu vou falar de TH para vocês. No histórico familiar, vejam que não há contraindicação nenhuma. Desde contracepção hormonal combinada, uso de progesterona, injetáveis, DIU de levonorgestrel, DIU de cobre, tudo autorizado. Aqui um estudo da escola italiana também, de que eu posso usar na histórico familiar contracepção, não aumentando o risco de câncer de mama. E aqui as recomendações, novamente, do braço sexual e reprodutivo do Royal College, risco 1 no critério de elegibilidade dos ingleses. Bosco, e a menina que teve câncer de mama? Definitivamente, aqui 2016, para mulheres com histórico pessoal de câncer de mama, nós nunca vamos usar hormônio, o risco é inaceitável. Para câncer de mama atual, sem nenhuma evidência de doença por 5 anos, categoria 3 para uso de Mirena. Então, está aqui, histórico familiar totalmente liberado, tá? Câncer de mama atual totalmente proibido, e câncer de mama há 5 anos eu posso usar DIU hormonal e eu posso usar pílula. Agora, vejam se vocês compreendem o ponto de vista de um gineco-endócrino. Como eu posso autorizar pílula para câncer de mama após 5 anos e não posso usar pílula numa judia ashkenazi cuja mãe tem mutação com 15 anos? Think about it. O Maurício também pediu para eu dar uma passadinha sobre os androgênios. Eu acho que a gente vive hoje uma medicina paramédica, midiática, né, nas nossas comunicações sociais, principalmente Instagram. Vocês devem lembrar o ano passado, muita conversa a respeito de uso de testosterona para proteção de câncer de mama, principalmente o pessoal dessa mídia social. E aí eu trago sempre esse trabalho para mostrar que é tudo má intenção. Essas publicações saíram, por exemplo, nesses 2 Instagrams. Por que não esse trabalho não é sério? Porque é uma revista nova, que entrou no PubMed há 5 anos, que não consta no Simago, não tem fator de impacto e nem consta na plataforma Sucupira de pós-graduação usada no Brasil. Esses 2 caras que publicam, um dele tinha um único paper, o autor principal tinha 4 papers, eles misturam alhos com bugalhos, porque eles pegam material e método Sears e comparam o resultado com o WHI.
Então, uma mistura terrível. Eles falam de estudos pré-clínicos de inibição de proliferação. Nós sabemos muito bem que tudo que tem de inibição de testosterona na mama é feito em animal. E a metodologia deles é uma corte onde não foi medido IMC, histórico familiar, mama densa, atividade física, paridade, idade, nada. E ele compara testosterona e câncer de mama nessa bagunça total. E, além disso, referência cruzada, onde ele colocava como o artigo mais importante da importância da testosterona, era um artigo do próprio Donovitz, que é o autor do paper. Isso é um crime, isso é um conflito de interesse. E veja onde foi feito o trabalho, veja se a impressão que vocês têm é a mesma, se os termos que são usados aqui, né? Eu estou usando hormônio bioidêntico. O que é o hormônio bioidêntico? É o mesmo hormônio que todos nós, ginecologistas, usamos, estradiol, né? Medicina alternativa. E olha a pinta do dono, o Dr. Edwin Lee. Depois dessa febre toda, a Febrasgo se manifestou bem claramente sobre o chip da beleza, mostrando todos os seus malefícios a curto prazo e a longo prazo. A Febrasgo mostrou que não existem dados suficientes que valorizem o uso desses dispositivos. A mídia veio batendo pesado com os riscos aqui em São Paulo e, finalmente, a Sociedade Brasileira de Endócrino se manifestou de forma clara, mostrando que testosterona é apenas para uso em disfunção sexual e que a gestrinona não é reconhecida e recomendada pela Sociedade de Endocrinologia Americana, pela Sociedade Americana de Menopausa, pela Federação Brasileira da Associação de Ginecologia, e que eles vinham a público colocar o seu rechace ao uso de implantes. E aí, agora, em 2021, novamente, a Febrasgo ficou clara que não há dados suficientes para o uso de chips, para a gente parar de fazer uma história parecida com cloroquina, né? Então, por que não? Porque tudo quanto é andrógeno vai virar estradiol, para quem se lembra lá do primeiro ano de medicina, quando a aromatase converte androgênio em estrogênio. Então, existe segurança oncológica no uso de androgênio, endócrino, Sobrac, Febrasgo, Sociedade Internacional de Menopausa e a Sociedade Internacional Americana, não. Agora vamos falar um pouco de TH, para a gente sobrar tempo para conversar. Sempre a gente encontra esse dilema, né? Uma mulher que quer usar hormônio, que sente que seria bom, mas ela fica em dúvida. Há um ovário que parou de funcionar, há um hormônio que desapareceu, portanto, talvez a menopausa seja uma endocrinopatia, porque uma glândula parou de produzir o seu hormônio, e quando eu tenho uma endocrinopatia, eu reponho. Esse é um raciocínio muito simples. O que o Nance disse? Quando usar TH com sintomas vasomotores, controle da síndrome geniturinária, um potencial protetor de perda óssea e fratura, e no tratamento da insuficiência ovariana prematura. Sabemos que nós devemos usar nos 10 primeiros anos de menopausa, com menos de 60 anos, se possível, e para paciente que não tenha contraindicação. O que eu tenho de benefício de TH? Evidência A. Uma reanálise do WHI mostra que mulheres na idade entre 50 e 60 anos, com menos de 10 anos de menopausa, redução de doença cardiovascular e da mortalidade geral. Uma evidência A da Cochrane, a eficácia da TH no tratamento de sintomas vasomotores, 24 ensaios clínicos. Uma revisão da Cochrane Library, 30 estudos, 6.000 mulheres, mostrando o papel da proteção das manifestações atróficas, também evidência A. E também evidência A, TH na prevenção do tratamento da osteoporose, uma meta-análise de 57 ensaios clínicos, TH foi eficaz em manter ou melhorar a densidade média do osso, a famosa BMD. Por outro lado, muitas vezes o mastologista coloca essa pulga atrás da orelha, por serem drogas que agem na fase de promoção da carcinogênese e podem alterar o risco relativo para desenvolvimento de câncer. Trouxe aqui uma publicação do meu amigo Gil Facina, na nossa antiga Revista Brasileira de Mastologia, hoje a Mastology, em 2016. Muito bem, mas risco relativo? O que é risco relativo? TH e câncer de mama? Alguma coisa por volta de 1,2, 1,3, segundo o WHI, o melhor estudo duplo cego, randomizado, prospectivo. Mas o que é risco relativo?
Vejam comigo aqui, Marcia Angel, mais de 20 anos à frente do New England. Robert Temple, mais de 20 anos à frente do FDA. E o professor Tricopoulos, quem estudou no meu tempo, no tempo talvez não do Maurício, epidemiologia, o professor Tricopoulos era o grande epidemiologista da Harvard School. Os três dizem 3 ou mais risco relativo, 3 a 4 risco relativo, menos de 4 eu não aceito. E aí nós vamos ficar batendo boca com 1,2 ou se é 1,4? O professor Rogério Lobo, que é um dos maiores estudiosos de impacto de hormônio na mama, seja exógeno, seja endógeno, nessa revista de 2017, já mostrava que o risco relativo para densidade mamária alta é 6 RR. Todos nós sabemos disso. Célia Byrne foi a primeira que levantou isso na Harvard School. Aumento de massa óssea aumenta risco relativo em 4 para câncer de mama. Então, densidade mamária alta e aumento de massa óssea é muito mais importante do que ficar preocupado com uso de hormônio. Algum de vocês tem contraindicado terapia hormonal porque a densidade mamária é alta? Algum de vocês tem contraindicado porque a massa óssea é boa? Tenho certeza que não. Primeiro parto tardio, a coisa mais comum que tem hoje, principalmente as mulheres que estão no mercado de trabalho, estão engravidando depois de 30, 35 anos. Nós sabemos que isso aumenta o risco relativo em 3 vezes. E IMC, 2 vezes. E navegação aérea, 2 vezes. E aí nós vamos falar de estrogênio e progesterona. Pensem comigo. Uma mulher alta tem risco relativo aumentado. Uma mulher que tem nível socioeconômico alto tem risco de câncer de mama aumentado. Um bebê de 36 semanas tem risco de câncer de mama aumentado. Eu duvido que na história, na anamnese de vocês estão considerando a mulher de 1,73 m como uma mulher de risco para câncer, a mulher que ganha mais de $1.000 com risco de câncer. E se na história suas vocês estão perguntando se aquele bebê nasceu, se aquela menina nasceu de 36 semanas. Então, cuidado com a epidemiologia, né? Com o risco relativo. Comer batata frita, e essa é uma publicação do Cancer Journal em 2009, comer batata frita tem um risco relativo de 1,27. Usar antibiótico, 2,07. E quem vive em países frios e usa cobertor elétrico, tem um risco relativo de 5. E o risco absoluto para TH é 1,2 a 1,4 em todos os estudos que nós temos. Eu não posso usar TH em câncer de mama e em lesão precursora para câncer de mama. Isso está claramente no site da Sobrac. Mas, mesmo assim, nós sabemos que eu posso personalizar. A menina teve uma hiperplasia atípica, pequenininha, ela tirou isso já tem 10 anos, a mama dela é absolutamente transparente, ela não dorme, ela tem osteoporose, ela sua o dia todo, você já deu para ela antidepressivo, não melhorou, você vai dar para ela, para a qualidade de vida, uma reposição hormonal personalizada, e isso todos nós já fizemos. Lembrar que TH e história familiar de câncer de mama não é contraindicação absoluta, e eu gosto muito desse slide do grupo colaborativo, né? Se eu tenho uma parente, o risco é 2, se eu tenho 2 parentes, o risco é 3, e se eu tenho 3 parentes, o risco é 4. Aqui eu cheguei no professor Tricopoulos, aqui eu cheguei nas restrições de quem entende de risco relativo. Mas essas duas aqui, muito bem, podem fazer reposição hormonal se necessário. E nas BRCA anotadas? Eu sei que se a paciente for oforectomizada, é obrigatório eu fazer a reposição hormonal. E se ela tirou a glândula mamária, eu vou ficar muito mais tranquilo. Mas eu posso fazer a reposição com a presença de mama? Posso. Se ela foi oforectomizada, é obrigatório que eu faça a reposição hormonal, porque menopausa precoce induzida por salpingoforectomia vai trazer muito mais mortalidade do que o BRCA. Nós sabemos disso. E aqui eu trago o que nós temos de pesquisa séria. Rebeck, Eisen, Donchek e Kotsopoulos,
todos mostraram que a menina castrada pode fazer TH com segurança. Vejam comigo aqui, com relação a risco de câncer de mama, outra verdade muito transparente. A gente fala que terapia hormonal, com mais de 5 anos, segundo o WHI, dá um risco relativo 1,3. Mas nós sabemos que obesidade dá 1,8 e sabemos que menarca precoce dá 1,6. Se vocês derem uma olhadinha na idade menstrual das meninas que estão frequentando as escolas hoje, vocês vão ver que elas estão todas menstruando por volta de 11 anos. E nós sabemos que o Brasil já está trabalhando com alguma coisa por volta de 20% de obesidade. Então, nós temos que parar de martelar em cima de melhorar a qualidade de vida de jovens, usando contracepção segura para ela poder terminar a faculdade e ter mercado de trabalho, e parar de deixar mulheres sofrendo com ondas de calor, depressão, insônia, por falta de terapia hormonal. Vejam comigo. TH, mais de 5 anos, aumenta 2 cânceres em 45, dos 50 aos 70 anos. Então, eu passo a ter 47. 90% das THs vão estar aqui. Nós sabemos que 90% das mulheres não vão fazer mais do que 5 anos de TH. Ah, Bosco, mas eu acho muito, aumentar 2. Tá bom, então venham cá comigo. Quando eu uso 2 drinks por dia, eu aumento de 45 para 72. Eu aumento 27 cânceres e não 2. Quando eu não faço atividade física, e se tiver 5 mulheres me ouvindo aí, eu queria que as 5 dissessem que me faz 4 dias de atividade física com mais de 1h30. Aumenta também 27 casos de câncer de mama, contra 2 que o TH dá. E mulheres com mais de 20 quilos, uma moça de 1,65 m, que deveria estar com 1,55 m na menopausa, e que ela vai estar com 1,70 m, ela deveria estar com 55 quilos, ela está com 75 quilos. É o que há de mais habitual, porque vai haver um ganho de peso com o climatério. O risco relativo dela dobra, ela sai de 45 para 90. Isso é risco absoluto. Aqui eu estou falando de número de cânceres, eu não estou falando de 1,2. Então, tá bom, você não quer fazer reposição hormonal, então todos os seus pacientes vão ser magras, todas as suas pacientes não vão beber, e todas as suas pacientes vão passar 4 dias por semana na atividade física. Vejam aqui estatísticas de obesidade no Brasil, 20%, 54% de sobrepeso. E vejam o sedentarismo na belíssima cidade do Rio de Janeiro, 46%. Tá? Isso é problema. Isso aumenta câncer, não é TH. E nós sabemos que TH trata isso. Is it hot heat? Claro que sim. É um fogacho terrível. E não é só fogacho. Junto com isso, sudorese, palpitação, insônia, nervosismo, cefaleia, queda de libido, fadiga, depressão, queda de memória, dores. E quais são os benefícios da TH? Prevenção de fratura, prevenção de sintoma geniturinário, melhora de função sexual, melhora de sintoma depressivo, efeito no sono, diminuição do acúmulo de gordura. Esses 2, evidência A. Esses 2, evidência A. Redução de diabetes, evidência A. Redução de risco cardiovascular, doença de Alzheimer e mortalidade geral. Estabilização de danos de hipoestrogenismo na pele. Melhora de atragia. Diminuição de câncer coloretal, o WHI mostrou isso bem claro, nível de evidência A. E melhora de qualidade de vida. E, além disso, benefícios na parte urinária, síndrome lateral, distúrbios urinários, infecções, incontinência, vaginite. E o que nós temos? 1,35 no colaborativo, 1,41 no estudo das enfermeiras, 1,45 no Million Study. Está aqui os 3. Quando eu coloco progesterona, aumenta. Então, lição primeira, quanto menos progesterona eu usar, melhor. Porque esses 3 que eu citei aqui, você sai daqui para este aumento, porque você juntou progesterona. E aqui eu acrescentei o estudo HERS, que é o estudo da hipertensão, que antecedeu o WHI.
Olha, melhora a hipertensão? Então, vamos fazer um grande estudo para mulheres que sejam cardiopatas. Aqui uma revisão do WHI, do Shebovitz e do Stefanik, mostrando que quando eu tenho estrogênio e progesterona, eu aumento 8 casos em 10 mil. Mas quando eu só dou estrogênio, eu diminuo 8 casos em 10 mil. Então, mais uma vez, a progesterona deve ser evitada. Após 4 anos, sem aumento de mortalidade, o que o WHI mostrou? Estrógeno e progesterona, 1,26, mas sem progesterona, 0,77. E qual foi o grande erro do WHI? Ele tratou esta mulher em vez de tratar esta mulher. Vejam a escada do WHI. Essa não é a população que nós fazemos terapia hormonal. Nós fazemos terapia hormonal na menina de 45, 50, 55. Esta escada tinha 16% de histórico familiar. Tinha uma média etária de 63 anos. 45% das mulheres do WHI tinham mais de 60 anos. E 25% mais de 70 anos. É claro que se eu der hormônio para mulheres de 65, 70 anos, mulheres que têm histórico familiar alto, eu vou ter muito mais câncer de mama. Desculpa. Vejam aqui comigo, então. O estudo das enfermeiras, o Millian, o colaborativo, já estava aqui, e eu entrei com WHI sem estrogênio. Esses aqui eram estudos observacionais, e esse foi o primeiro randomizado, duplo cego, mostrando a realidade do uso do estrogênio. O estrogênio não aumenta câncer de mama. E aqui, quando eu acrescento progesterona, e mais uma vez o WHI não deu um aumento tão grande quanto os estudos anteriores, que não eram estudos placebo-controlado e não eram estudos duplo cego. Aqui, um estudo de 2019, extremamente importante, que eu quero que vocês acompanhem comigo, que tem um monte de crítica na sua execução, são 58 estudos analisados numa meta-análise, mas ele foi interessante porque ele mostrou que quando a paciente não usuária é gordinha, ela tem os mesmos riscos da paciente que faz estrogênio isolado, que é um risco baixo, quando comparado com progesterona diária com progesterona intermitente. Então, aqui a gente passa para a segunda mensagem. O ideal é que eu não use progesterona, use só estrogênio. Mas se eu tiver que usar progesterona, eu vou usar o menor tempo possível. Então, evitar terapias hormonais que usem continuamente a progesterona. Usar apenas a progesterona naquele tempo necessário para a proteção do endométrio, que é mais ou menos de 12 dias. Então, vem aqui, ó. Estrogênio e progesterona, 1,6. Só estrogênio, 1,1. Terapia de estrogênio e progesterona contínua, 2,30. Se eu faço só 12 dias, 1,9. E o que é interessante, 7,2 para mulheres obesas não usuárias de TH, contra 6,3 para mulheres com sobrepeso não usuárias de TH. E 7,4 para estrogênio isolado. Ou seja, ser obesa tem o mesmo risco de fazer a reposição estrogênica. Então, eu acrescento aqui esses resultados. Estrogênio puro com progesterona. Então, o problema não é estrogênio, Bosco? Não. Eu gosto muito desse estudo. Vejam aqui. Aqui na branquinha, só estrogênio. Vejam que a incidência de câncer é pequena quando eu uso por pouco tempo, menos de 10 anos. Não aumenta muito o estrogênio sozinho quando eu passo de 10 anos. Mas quando eu uso estrogênio e progesterona, ele aumenta. E aumenta mais quando o tempo é maior. Vejam que o azul aqui é pequeno, o azul aqui é maior. E outra coisa, quando eu uso uma progesterona mais próxima da natural, eu tenho isso aqui, do lado esquerdo do gráfico.
Quando eu uso uma progesterona retrógrada, como era o 19-nor derivado, pimolutinor, por exemplo, eu tenho um impacto do câncer muito mais alto. Então, mais uma mensagem. Só estrogênio, melhor do que estrogênio com progesterona. Tempo, menor do que 10 anos. E se vou usar progesterona, usar uma melhor progesterona. E eu já tinha visto que progesterona apenas 12 dias tem menos risco do que progesterona continuada. Vejam aqui a barrinha cor-de-rosa, como cresce muito quando eu dou progesterona contínua contra a progesterona apenas nos 12 dias. Outra coisa importante, estrogênio isolado, estrogênio mais progesterona e estrogênio mais progestagênio. Pela primeira vez em 2008, o Fournier, numa corte francesa, mostrou a diferença entre usar progesterona natural e usar os derivados da progesterona. Em português, claro, eu hoje usar uma dihidrogesterona é muito melhor do que usar qualquer outra progesterona. Bosco, e o uso daquela progesterona natural dos americanos. Os americanos usam os seus produtos. Nós, aqui no Brasil, não temos o hábito de usar outra progesterona que não seja a dihidrogesterona. Se vocês querem usar, podem usar. Os estudos americanos mostram, mas nós não temos esse hábito, nós não temos a nossa experiência. Outra coisa, estrogênio transdérmico. Nós sabemos que eu ofereço menor dose quando eu coloco ele transcutâneo e ele não passa pelo fígado. Então, vejam comigo. Transdérmico de estradiol é baixo. Transdérmico de estradiol com progesterona, aqui leiam dihidrogesterona, baixo. E quando eu uso transdérmico com progestagênio, o risco volta a subir. Então, se possível, usar uma progesterona natural. E está aqui a progesterona dos americanos, micronizada, e está aqui a dihidrogesterona, com resultados bastante interessantes quando usadas, ao contrário de quando eu uso outra progesterona, que vou chegar aqui a 1,7 de risco relativo. Ou seja, o que está aqui na mensagem do estudo do Fournier, os progestagênios não são todos iguais. Maurício, quanto tempo eu tenho? Todo o tempo do mundo. É porque nós já estamos adiantados 20 horas, né? Para poder discutir um pouco. Vou encerrar falando de hormônios vaginais em sobreviventes de câncer de mama, que é uma coisa que sempre me preocupa, né? Então, assim, primeiro que nós não temos diferença, nós não temos papers que mostrem que promestrieno é melhor do que estriol. Então, eu posso usar tanto um quanto o outro. É balela dizer que o estriol não deve ser usado e que o que deve ser usado é promestrieno. E segundo, aqui trazer estudos observacionais, estudo caso-controle e estudo piloto, todos esses do Linney, do Crandall, do Leray e do Buchholz, mostrando que não aumenta-se o risco de câncer de mama, a reposição estrogênica, para pelo menos melhorar a saúde genital dessas mulheres. Uma coisa que eu sempre falo, nós temos que tratar mais as mulheres com câncer e não só o câncer de mama. Eu acho que isso é uma coisa muito importante em termos de qualidade de vida. Como eu estou falando em outro estado, só quero convidá-los em outubro para um congresso online da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia da Infância e Adolescência, que vai ser bastante interessante. Obrigado pelo espaço aqui, meu amigo Maurício. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Agradeço também a doutora Marina, foi muito gentil por me acolher nessa reunião com vocês. Obrigado, Bosco. Eu não esperava nada menos do que essa sua apresentação. Acho que é uma apresentação, eu acho maravilhosa. Eu já te vi algumas 500 vezes, eu teria mais 500. Hoje mesmo, se eu pudesse ouvir você hoje mais 500 vezes, que é muita coisa que você passa para a gente, é muita informação, até porque o assunto é muito extenso e a gente abusou da sua boa vontade,
puxando e ampliando os temas. Eu queria registrar a presença também do Dr. Michel, viu, Bosco? Michel, ele é o coordenador da Oncologia Clínica e também está presente aqui na sala. Muito obrigado. Bosco, só para a gente adiantar, eu queria muito, gente, que as pessoas manifestassem os seus questionamentos, as suas perguntas. Eu queria só, de forma assim muito objetiva, tá, Bosco? Começar como forma de estímulo para as pessoas. Eu não vi você comentando nada sobre tibolona. Você quer falar para a gente, assim, 10 palavras para a gente sobre a tibolona? Eu acho que você não é desse tempo, mas quando saiu a tibolona, havia um milagre da tibolona, como se a tibolona fosse um hormônio que iria poder ser usado, porque ele teria um efeito baixo no câncer de mama. Aquele Million Study que eu mostrei, ele foi feito no Reino Unido, com a tibolona também, e naquele estudo de 1 milhão de mulheres no Reino Unido, a tibolona se mostrou tão oncogênica quanto estradiol. Então, a gente não usa a tibolona mais, né? Existem algumas pacientes que possam usar? Sim, nada contra a tibolona, desde que você saiba que você está usando um hormônio que tem o mesmo risco para câncer de mama. Não pode usar a tibolona, como eu ouvi há 20 anos atrás, eu uso tibolona porque ela tem menos efeito na mama. Isso é balela. A tibolona também, ela tem definitivamente um comprometimento maior no IMC. Então, quem usa tibolona, com o tempo, vai ganhar peso. Então, eu acho duas desvantagens do uso da tibolona. Maravilha, Bosco. Bosco, nós temos imaginologistas, nós temos ginecologistas que, obviamente, solicitam mamografias e veem mamografia. Nós temos imaginologista, a doutora Alessandra, é uma maravilhosa imaginologista que trabalha com a gente aqui também, e às vezes a gente se depara com aqueles adensamentos durante a TH, principalmente na TH combinada, então aquela uma mama que a gente tinha boa transparência e depois na mamografia anual ficou mais densa e depois mais densa ainda. Como você vê uma situação dessa? Você manipula isso de alguma forma diferente? Você altera a sua TH? Você suspende? Você mantém da mesma forma e muda alguma forma de screening? Como você se comporta numa situação dessa, Bosco? Eu mostrei bem claramente lá atrás, né, que a mama densa aumenta o risco relativo, mas a mama densa primitiva, né? Por que motivo aquela mama é densa? Talvez porque ela tem uma atividade mitótica intensa e, por isso, ela tem uma atividade glandular. Ponto final. Por isso que ela tem um risco relativo aumentado. O César Cabello, na sua tese de mestrado, mostrou a mudança na mamografia após 1 ano de uso de estrogênio e progesterona, no velho esquema do WHI, que era a Premarin mais Provera do século XIX. Né? A minha conduta é a mesma conduta que eu tenho para paciente que tem uma mama um pouco mais densa. E nós temos muito isso hoje, né? A mulher que teve baixa paridade, a mulher que casou mais tarde, a mulher que não tem filho, né? Nós temos uma grande população de mulheres que hoje chegam para a gente no climatério e muitas vezes a mamografia de pré-TH dela já é uma mama densa. E eu não vou mudar minha conduta se a mama dela era uma mama menos densa e com a TH ela ficou mais densa. Isso não quer dizer que ela tem uma resposta oncogênica. Nós não temos nenhum estudo que mostre que ela tem uma resposta mais oncogênica por fazer essa mudança. O que você vai ter é com radiologistas competentes como que você tem aí, Maurício, usar a melhor metodologia para estudar a mama na presença de um aumento de densidade. Só isso. Show, obrigadão, Bosco. Bosco, mais uma última pergunta. Nós temos oncologistas, nós temos radioterapeutas aqui, e provavelmente eles recebem as perguntas. Nós temos ginecologistas, e de repente aquela paciente que a gente tratou o tumor, mas ela faz segmento. E obviamente vem a pergunta: posso ou não posso fazer TH? Posso ou não posso fazer contracepção? E isso aí você já deixou muito claro com suas apresentações, eu acho que foi fantástico. Mas eu não vi você citar alguma coisa e eu realmente nunca li nada sobre isso, do ponto de vista de segmentos diferentes em pacientes, a depender do tipo histológico deles, se luminal ou triplo negativo. Haveria algo de diferente? Haveria algo para eu ter mais cuidado no segmento de liberação ou não de TH e anticoncepcional, caso aquela paciente que esteja diante
da gente nos perguntando seja um caso triplo negativo ou, por exemplo, luminal A? Eu vou começar um pouco mais atrás. O que eu quero que fique claro é que a paciente que teve câncer de mama, a contracepção dela não deve ser hormonal. Não deve, né? O ideal de contracepção da mulher que teve câncer é DIU de cobre. Show. Né? Agora, se eu tenho uma situação especial e eu preciso de usar alguma coisa, após 5 anos, eu posso usar Mirena. Isso já está bastante claro. A experiência com contracepção hormonal oral combinada é pequena. Mirena tem bastante estudo, mas com muito cuidado, né? Tanto as sociedades oncológicas todas pedem para não fazer o uso de hormônio. pH em mulher com câncer de mama, nunca. Apenas aqueles casos discutidos, individualizados por situações de exceção. Então, TH em mulher com câncer de mama, nunca. Só situação individualizada. Agora, eu vou me preocupar mais... Não há diferença entre fazer TH para uma paciente luminal A ou fazer TH para uma paciente tipo negativo, que é uma coisa que estaria relacionada ao tumor. E a gente sabe que esses clones tumorais, muitas vezes numa paciente tipo negativo, vai ser receptor positivo e vice-versa, né? Uma paciente que é luminal vai fazer um clone que seja negativo para hormônio. Então, eu não usaria isso como critério, não, viu, Maurício? Mas eu tenho claro que tanto a contracepção quanto o TH deve ser contraindicada na paciente que teve câncer de mama, a princípio. Maravilha, Bosco. Eu queria abrir, gente, eu queria ouvir as participações de... Tem muita gente aqui que eu gostaria de ouvir questionamentos. Eu sou João Bosco. Sim. Michel, sou oncologista. Primeiro, parabéns pela aula. Acho que eu nunca ouvi uma aula de hormônio tão clara quanto essa, tão bem explicada e um tema tão intrigante quanto esse, na verdade. Então, parabéns, muito bom, foi muito claro mesmo. Obrigado pelo convite, Michel. Muito obrigado. Era exatamente essa que Maurício fez com relação a triplo negativo e luminal. Quando a gente pega todos os guidelines, só fala que paciente com histórico de câncer de mama é contraindicado, mas não separa. Mas já foi bem respondida. E uma dúvida que a gente sempre tem, que o senhor falou também, com relação aos hormônios vaginais e histórico de câncer de mama, ou, por exemplo, aquela paciente que está em uso de hormonioterapia adjuvante, está em uso de letrozol, anastrozol. A gente sabe que muitas vezes a gente recebe do ginecologista uma cartinha se pode fazer o hormônio por curto prazo para fazer um Papa Nicolau, por exemplo, que a gente sempre libera. Sim. Mas em um período maior, o senhor mostrou vários dados de segurança ali que podem ser usados, mas qual a evidência que nós temos, se esses estudos foram bem desenhados, se é um estudo fase 3 com relação ao uso desses hormônios vaginais em paciente que tem histórico de câncer de mama, principalmente aquelas que estão em uso de bloqueador hormonal? De um modo geral, durante muitos anos, nós não usamos essa reposição por medo. Nos últimos 15 anos, se você pega guidelines da Sociedade Americana, se você pega guidelines da Norte América, você vai ver que já é bem tolerado a reposição hormonal vaginal. Por quê? Porque a absorção é próximo de zero. As pacientes não fazem nível sérico de aumento de estrogênio. Principalmente porque, numa você oferece estriol, que na verdade é um resíduo estrogênico, né? E na outra você coloca o promestriano. O promestriano foi muito usado na América Latina. Tinha-se muito pouca experiência na América. Agora a América começa a usar o promestriano também, você lê sobre o promestriano. Mas o estriol é longamente usado. O que está mudando, Michel, é que hoje nós temos à disposição, não para SUS. Para SUS nós vamos continuar usando estriol, né? Que não tem nem promestriano no SUS. Mas na paciente de consultório nós vamos usar muitas vezes laser, né? Porque você oferece muito mais conforto. Interessante também o uso de hialuronidase. Isso é muito legal, né? O creme com ácido hialurônico chegou agora e faz a conversão com enzima e melhora muito a tolerância epitelial. Os estudos mostram que o uso de estradiol e de ácido hialurônico é muito semelhante. Então,
Hoje abriu-se um leque muito maior, mas quem fazia essa terapia 20 anos atrás sofria muito, porque havia essa balela de que promestrieno, né, que no nosso meio, copotrofina é melhor do que estriol, oferece menos risco. Não existe nenhum estudo fazendo essa comparação. E havia uma objeção muito grande do oncologista, né? Aí a gente vê, por exemplo, hoje, paciente com 5 anos de câncer triplo negativo, não pode colocar um Mirena, né? Eu tenho uma residente, que hoje já é uma doutora, nós colocamos o Mirena nela lá no HU, né? Ela tinha uma mutação, fez adenomasté, depois do câncer, e depois de 5 anos nós pusemos o Mirena, uma menina de 26 anos. Como é que você não oferece uma contracepção segura? Não é? Então, hoje eu acho que a gente está tratando mais mulheres com câncer, e menos aquela visão mais clássica de tratar o câncer, né? Ficava se pensando no câncer. Por quê? Porque quem tinha câncer era a nossa avó, né, de 70 anos. Então, não tinha que se pensar muito na mulher. Só que nós temos um país com 42% de câncer abaixo de 50. Nós e o México somos os únicos países desse jeito. Então, nós temos que ter um olhar diferente no tratamento dessas mulheres, porque elas vão passar metade da vida delas com câncer e sem poder usar na metade. 2/3 da vida dela. A metade é a mulher normal, que tem câncer com 50. Mas a mulher com câncer com 30, com 35, com 40, com 45, que nós temos muito no Brasil, né? E essa mulher castrada, muitas vezes pelo BRCA, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais aberto para o uso de hormônio. Não, perfeito. Bom, e com relação à qualidade dos estudos que... Todos são antigos, todos eles, né? O que eu mostrei aqui para você... eu descompartilhei, né? Eu descompartilhei, desculpa, mas eu vou ler para vocês aqui. Está aí ainda, Bosco, está aí ainda. Eu falo que a gente, oncologista, eu acho que nós somos o principal ponto de resistência nisso. Eu acho que nossa formação realmente de se preocupar muito mais com o câncer e com o risco de uma recidiva, nós somos quem geralmente colocamos mais empecilho ao uso de hormônio. Muitas vezes eu reconheço que é por falta de conhecimento desses dados mesmo, por medo. Então, quando o senhor apresentou aqueles dados de gestação em pacientes jovens, do malefício que tem em não se evitar uma gravidez, que são dados que eu não conhecia, a gente para pensar. Os dados de uma menopausa, o potencial malefício do sintoma de menopausa, a gente conhece bem, porque a gente convive com isso no paciente que usa bloqueador hormonal, mas aqueles dados de contracepção me deixaram um pouco impressionados. Então, eu reconheço que o oncologista tem muito medo, até porque quando a gente indica não, pode usar aquele creme X ou pode usar uma reposição Y, aquela paciente recidiva, a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu acho que o que está mudando é muito isso, né? Nós tratávamos... Quando eu fiz mastologia, você entrava na enfermaria, você tinha 10 pacientes com câncer, você tinha 9 acima de 50, 8 acima de 60. Né? Hoje você entra na enfermaria com 10 pacientes, você tem 4 ou 5 abaixo de 50, você tem 2 abaixo de 40. Né? Nós temos que ter um novo olhar para essa população de sobreviventes de câncer de mama, no sentido de oferecer qualidade de vida. Definitivamente, se a gente não fizer isso, nós vamos estar apenas tratando o câncer de mama, não vamos estar tratando mulheres, né? Porque a qualidade de vida dessas mulheres fica muito ruim. Fica muito ruim, né? Ou elas vão atingir a menopausa mais cedo, porque elas receberam alguns medicamentos, ou elas vão ter uma menopausa química, porque ela fez um QT, né? Já não basta toda... E elas não vivem na Finlândia, né? Elas vivem num país onde a beleza, onde a sexualidade é muito cobrada, né? É muito diferente ter um câncer de mama na Noruega e ter um câncer de mama no Rio de Janeiro. Né? Essa mulher já se cobra a estética, né? Já se cobra a sexualidade, já se cobra estar bonita. É devastador, né? Se a gente tem este olhar, fica muito interessante. Se o Maurício me permitir, eu mando para vocês algumas coisas interessantes. Eu tenho uma revisão de sexualidade. Onde é que foi, Maurício? Acho que você estava lá.
Acho que foi na Bahia, não foi? Foi na Bahia. Sim. Sexualidade e hormônio em pacientes pós-câncer de mama, né? Os americanos, que são muito frios, já estão começando a ficar bastante sensíveis a isso. Né? Por quê? Porque cada vez mais essa mulher está tendo um câncer mais cedo. Eu acho que o grande ponto, né, Bosco? Eu acho que é exatamente esse, né? Hein, Michel, a gente já viveu, né, um período em que realmente o câncer de mama era uma doença que era um estigma e era uma sentença de morte, né, Michel? Era uma sentença de sofrimento, né? Então, a mulher que teve um câncer de mama, ela vai ser ou não uma sobrevivente do câncer de mama, mas ela não vai ser mais uma mulher. Então, ela não vai ter direito à sua reconstrução mamária, porque ela teve um câncer de mama, ela não vai ter direito a ter relação sexual, porque ela teve câncer de mama, ela não vai ter direito a ter prazer sexual, sabe, o embelezamento físico, porque ela teve câncer de mama. Então, a gente enclausura, a gente, não estou falando a gente, nós especificamente, mas havia um enclausuramento desta mulher àquela doença que muitas vezes ela superou. Então, hoje a gente vê tratamentos, por exemplo, o pessoal da oncologia clínica hoje mudou completamente, né, Michel? O tratamento do câncer de mama mudou completamente. Hoje a gente via sempre o tratamento cirúrgico como o primeiro pilar, porque sempre foi o primeiro pilar. Hoje, você pega um triplo negativo e um HER2 e você opera, você está muito perto de estar cometendo um pecado muito grande com essa mulher, né? Um erro muito grande, né? Então, eu acho que realmente o perfil mudou. E a ginecologia também, eu acho que está muito atenta a isso, né? E a ginecologista, ela está incomodada com essa paciente, né? Que ela não quer mais. A própria paciente, ela está questionando ao ginecologista, e eu fico muito feliz de ter feito essa reunião e ter tido um número tão bom de ginecologistas, porque realmente a visão que o ginecologista tem que ter tem que ser uma visão muito pareada com o mastologista, com o oncologista, com o imaginologista, que aquela paciente ela precisa viver e precisa viver bem. Então, hoje, se a mulher tem um câncer de mama aos 40 anos, ela tem expectativa de vida 78 anos, então ela tem metade da vida ainda, e é importante que ela viva bem aqueles anos, né? Eu acho que hoje a ginecologia está muito atenta a isso, está muito esperta a isso. Eu acho interessante. Outra coisa que aconteceu, Maurício, é que a sua avó, né, com 60 anos, ela queria assistir uma novela, ela queria fazer um tricô, não é? Ela queria bater um papo na varanda com o avô. Hoje, né, você vai ver a mulher de 65, 70 anos indo para praias, indo para o cinema, indo para o teatro. Mudou o envelhecimento hoje, né? O envelhecer Sim. hoje tem que ser com saúde e qualidade de vida, definitivamente. Sim. Me angustia muito como médico representante da mastologia na política pública, a angústia que a gente tem no SUS, né? A gente faz duas medicinas, né? Quando eu, de manhã, atendo a minha paciente do SUS, eu ofereço 10% do que eu queria oferecer, e à tarde eu vou operar no cílio e ofereço tudo diferente. Isso é angustiante, né? Angustiante, sem dúvida. Sem dúvida. Marina, eu queria te ouvir, Marina. Nós temos a Stephanie também. Stephanie, a gente precisa se falar mais, viu? Foi maravilhosa a aula. Muito obrigado. Marina, quer tentar abrir sua câmera, Marina? Ô Bosco, só como curiosidade, a Marina, ela é sobrinha do Antônio de Pádua, aquele do Piauí. Poxa, grande Antônio. Grande Antônio. Marina, a gente conseguiu roubar a Marina do Antônio e puxamos ela para cá. Stephanie está aí, não está, Stephanie? Oi, tô aqui. Peço Tudo bem? desculpa porque minha câmera não está funcionando no computador. Joga fora o computador da próxima vez, viu, Stephanie? Eu acho que é questão de reiniciar. Aí, como já estava em cima da hora, eu não reiniciei. Que show. A Stephanie é uma ginecologista muito, muito atuante também, viu, Bosco? A Stephanie. A Marina, ela é um time muito interessante de ginecologistas. Então, são as meninas muito novas, mas muito, muito espertas, sabe? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de crescimento com essa turma.
Maurício. Marina, vai ser um prazer falar só para ginecologista, porque o Maurício me pôs uma saia justíssima, né? Falar de hormônio numa reunião da oncologia é do caramba. Foi. Então, se vocês quiserem me convidar para falar de climatério e TH para mulheres normais, saudáveis, Vai ser ótimo. Aí nós vamos nadar de braçada. Ótimo, porque é outra coisa que mudou depois do WHI. Será muito bem-vindo. Quando veio o WHI, o mundo todo diminuiu a produção a prescrição de hormônio, né? E privou muitas mulheres durante mais de 15 anos e isso agora está revertendo, né? Inclusive, tirou aquela balela das publicações americanas de que a melhora do câncer lá era porque tinha parado a TH, né? Etc. Show. Michel, você ia falar, Michel? Eu só queria complementar uma coisa. Que você falou que hoje em dia a oncologia tem novos tratamentos mais eficazes, mas no que diz respeito a essa aula, a gente tem feito muito menos quimioterapia e muito mais bloqueio hormonal eficaz. Então, a gente tem visto muito mais esses sintomas. A gente tem castrado as pacientes jovens na adjuvância com Zoladex. A gente tem reduzido cada vez mais os níveis de estrogênio circulante, o que causa uma sintomatologia muito maior. Então, apesar de ser menos agressivo do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista hormonal, sem dúvida, a gente tem trazido muito mais sintoma para essas mulheres. Efeito colateral, perfeito. Michel, e você sabe que assim, 90% das pacientes elas não querem fazer terapia hormonal, né? Eu acho que assim, a gente vai falar, essa fala que o Maurício me trouxe, ela é para uma população de mulheres pós-câncer pequena. Porque a grande maioria não é que o médico não quer fazer terapia hormonal nela de medo, é que a paciente não quer. Uma paciente que teve um triplo negativo, que teve um RE, que passou por uma neoadjuvância, que vai fazer uma hormonioterapia de 10 anos, essa paciente, ela sabe que tudo isso, nas conversas que ela vai tendo com os colegas médicos, que ela está sendo defendida de uma recidiva. Então, ela não quer nem passar perto de hormônios, né? Então, mas eu acho que tem aquela paciente luminal A, tumor pequeno, axila livre, tem aquela paciente luminal B, que tem axila livre, que era G1 para G2. Nós temos que permitir que algumas mulheres que nos procuram, doutor, dá para fazer alguma coisa? Eu achei que... então, tem alguma coisa. Tem um hormônio novo chamado estetol, o estrogênio. O estetol é um estrogênio que está sendo... A gente está botando muita fé no futuro dele, porque a ligação dele vai ser muito diferente e ele vai ser muito pouco oncogênico. Então, nós temos expectativa nos próximos anos de ter terapia hormonal que não seja oncogênica. Vamos apostar nisso. Maravilha. Bosco, eu queria registrar a presença também de colegas mastologistas, tá? Então, a Aline está aqui, a Renata está aqui, o Talmai está aqui. A gente às vezes se expõe falando os nomes e às vezes pode esquecer algum, mas turma top de linha também, viu, que está te ouvindo. Bosco, tem um questionamento que eu queria te fazer, cara. Há um tempo atrás, a gente fez uma revisão em cima disso e havia uma preocupação muito grande com o que se chamava de janela de risco para uso de anticoncepcional hormonal, que seria uma janela de meninas entre 16 e 18 anos, onde evidenciaram-se em alguns estudos que esse grupo, quando fazia uso de TH neste período, estava se aumentando muito o número de câncer, principalmente triplo negativo, que me parecia meio prolixo, né? meio não convergente essa informação, mas apareceram muitos casos de triplo negativo, principalmente nas mulheres entre 28 e 30 anos, foi quando houve um boom muito grande de aparecimento de câncer em pacientes mais jovens. E isso nos Estados Unidos, o anticoncepcional, ele começou a ser considerado como carcinogênio tipo A, o que significa aquela substância que conhecidamente causa câncer de mama. Causa câncer, no caso, câncer de mama. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas que moram nos Estados Unidos e eu te digo que elas têm muita dificuldade na liberação de uso de contraceptivo hormonal. Agora, inclusive, a mãe delas esteve aqui
e um anticoncepcional que ela usa, uma delas usa, que é o Clyra, eu comprei aqui e mandei pela mãe. Então, elas relatam muita dificuldade na obtenção de contraceptivos hormonais lá. Eu queria que você discorresse também, gastasse 10 minutinhos, 10 palavras, para você me falar sobre anticoncepcional neste grupo, 16 a 18 anos, especificamente. Se você pegar a literatura, Maurício, você vai ver que não tem isso. A literatura fala em uso precoce apenas para as mutadas. Mutadas. Só para as mutadas. Tá. Mas, mesmo assim, eu lhe pergunto, o que você faz com uma menina de 15 anos, judia askenazi, que tem uma família, você vai obrigá-la a usar um DIU de cobre? Perfeito. Então, assim, eu acho que o grande problema é que quem fica sentado atrás dos guidelines não está nas UBSs. E aí eu caio no Brasil, um país que tem 75% de dependentes do SUS, um país que tem esse desastre que eu mostrei para vocês, né, de 15 mil meninas dando à luz abaixo de 14 anos, quer dizer, todas elas deveriam ter direito à interrupção da gravidez, porque uma menina abaixo de 14 anos grávida, ela está sendo estuprada, né? Independente da boa vontade que se tenha. E lembrar que essas meninas são todas de classe social pobre. Então, se essa discussão me parece uma discussão vazia num país rico como os Estados Unidos, essa é uma discussão absolutamente inapropriada num país que tem um problema de gravidez em adolescência como o nosso. O Brasil tem 2 vezes mais gravidez precoce que os Estados Unidos, e o Brasil, vergonhosamente, é campeão em gravidez na adolescência na América Latina. Quando eu pego a América Latina pobre toda, o Brasil é campeão, né? Então, nós temos um grande problema de saúde reprodutiva a ser discutido no Brasil, que é contracepção segura para adolescentes. Nós estamos brigando muito com... Agora está difícil brigar, mas nós estamos com vontade de, se as coisas mudarem no Ministério da Saúde, de brigar muito para o que a gente chama de LARCs, né? Que são as contracepções de longa duração, que é Mirena, Implanon, no SUS, porque só assim nós vamos mudar. Não adianta dar pílula para um adolescente periférica, né? A sua filha esquece o Clyra. Agora, imagine uma menina que mora numa favela, 8 pessoas dentro de um quarto, né? Não dá para pensar nisso. Você coloca um Implanon na menina, ela fica 3 anos segura. 3 anos ela termina a escola, 3 anos ela faz um programa técnico que vai garantir sobrevivência. A gravidez nessa faixa etária tira a menina do mercado de trabalho. E se ela for uma menina muito pobre, tira ela da casa, né? Os trabalhos muito bem feitos pela Universidade do Ceará mostram que essas meninas pobres, elas se prostituem depois da primeira gravidez e o pai a coloca para fora. Então, é essa discussão que não tem o menor cabimento. Contracepção aos 13, aos 14, aos 15, iniciou a vida sexual, tem que proteger essa menina. Maravilha, Bosco. Maravilha. Maravilha. Perfeito, gente. Eu queria saber se tem algo mais a ser questionado, gente. Já estamos com 1h15 de reunião. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, quem está falando? Stephanie. Ô, Stephanie. Doutor João Bosco, eu não vi naqueles estudos que o senhor mostrou a comparação dos esquemas com estrogênio e progesterona. A via de administração da progesterona foi via oral? Sempre via oral. Muito boa pergunta, Stephanie. Muito boa pergunta. Nós não temos no Brasil produto de progesterona que você possa usar por via que não seja via oral, né? Então, ou você usa o Trajostan, ou você usa Dufaston, né? Que são dihidrogesterona e progesterona micronizada, via oral. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá na pós da endócrina, que tem aquela história de manipular a progesterona. Não. Eu sou absolutamente contra a manipulação, né? Imagina, você acha que uma manipulação feita aí em Aracaju vai ser superior ao estrogel da Bayer? Não. Né? E seguramente a manipulação vai sair mais cara do que o estrogel, né? Então, eu sempre vejo com muito mau olhar o médico que fica prescrevendo manipulações. E você levantou uma questão muito séria, porque tem muita gente que faz aquela manipulação de estrogênio e progesterona transcutânea, né? E oferece à paciente, o endométrio dela não está sendo protegida. Procure na literatura.
proteção de endométrio com via transcutânea. Não existe. É tudo via oral. Eu vi que a transcutânea realmente não, mas em via vaginal, aí eu fiquei pensando se, para endométrio, pelo menos eu vi que poderia fazer com ultragestão via vaginal. Mas aí eu fiquei pensando se... mas o ultragestão via vaginal você usa em gestante por causa da náusea, Stefania. Sim, tá. Né? É por causa da náusea, não é porque é uma via boa. Eu gostaria de dar para a gestante via oral, porque ela vai ter um nível sanguíneo mais alto. Mas a hora que eu dou para ela via oral, ela vomita. Então, foi daí que veio o ultragestão vaginal, pela náusea. Tá. Não. Tá? Pensando se teria se teria mais segurança para câncer de mama se fosse via vaginal. Mas não foi, né, analisado. Ter menos dose, teoricamente, sim, mas não faz muito sentido. Se o Maurício me der 1 minuto, eu quero falar de uma coisa que quem tem ultrassom dentro do consultório, e hoje eu acho que o ginecologista sempre tem, né? O nosso 11º dedo, você vai fazer 1, 2, 3 progesteronas por ano. Né? Eu e o Maurício, que somos daquele tempo que a gente fazia 30 dias de Premarin e 30 dias de Provera, ou 30 dias de Premarin e 14 dias de Provera, hoje a gente pode fazer do Faston em janeiro, do Faston em julho e do Faston em dezembro. Porque quando ela volta com você e ela usou 3 meses de estradiol e o eco endometrial dela está fino, está 2 milímetros, está 3 milímetros, para que você vai dar para ela progesterona? Perfeito. Né? Mas isso não está em livros, né? Ainda. Né? Mas a gente sabe que todo mundo que faz bem reposição hormonal está usando cada vez menos progesterona, porque nós sabemos que o mitótico mamário é a progesterona. Né? Bosco, esse é o esquema que eu tenho usado já há pelo menos uns 8 anos, é a progesterona esporádica, monitorada pelo transvaginal, sem dúvida nenhuma. É isso aí. E aí tem mulheres que usam a cada 8 meses, ou 10 meses, ou 6 meses. E aí fica... Tem aquela que na primeira mês você já tem que usar. Não tem dúvida, não tem dúvida. Já vê o endométrio sensível e já vê o endométrio que é pouco responsivo. Né? Não tenha dúvida. E a gente fica muito tranquilo, né, de estar mantendo ela somente no estrogênio, né? Exatamente. Maravilha. Gente, alguém mais quer fazer algum questionamento? Não. Então, antes de agradecer, Bosco, eu queria comunicar que a gente vai marcar, viu, pessoal, uma outra reunião. Nossa próxima vai ser daqui a 15 dias, tá? Teremos a presença de um colega que eu... Anote esse nome, o Bosco com certeza conhece, é um campeão, é um radioterapeuta chamado Gustavo Marta. Opa. Ele está confirmado, a gente vai fazer uma aula muito interessante, Michel, vai ser sobre a visão da radioterapia no ambiente da neoadjuvância. Eu acho que isso vai abrir muito a cabeça da gente para muita coisa. Eu queria, de antemão, convidar vocês. Desculpa? Lembrando que dia 21 a gente vai ter a reunião de ovário com Maravilha. Daniela do Sírio. Maravilha. Que vem a gente vai estar enviando o convite, mas vai ser no Latávola, e aí a gente vai estar enviando o convite ainda essa semana para todos. Maravilha. E o Gustavo Narda, ele é fantástico. Ele era assistente lá do ICESP quando eu era residente. E ele trabalha muito com mama, né? Então ele é uma das referências do Brasil. Hoje ele praticamente faz só mama, né? Ele faz alguma coisa do sistema nervoso também, mas muito pouco. Hoje ele trabalha basicamente com mama. Bosco, mais uma vez, então, muitíssimo obrigado, cara. Muita alegria, muito prazer, muito aprendizado, muita satisfação, muita interação, enfim, muita coisa boa, viu, pela sua presença, viu? A próxima vez a minha câmera vai abrir, né? A sua câmera vai abrir, tomara que sim. Obrigado a vocês todos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, gente, a todos. Obrigado a vocês. Abraço, Mauricinho. Abraço, beijo, Bosco.